Queridos, a paz do Senhor Jesus, trazendo aqui uma breve reflexão sobre 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5, quando não suportarem a sã doutrina. Bom, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 3 e 4, que são o versículo-chave aqui, nos diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Bom, o apóstolo Paulo está na prisão, escrevendo aqui uma das suas últimas cartas para Timóteo. Timóteo, seu filho na fé, como mesmo diz lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, a Timóteo, meu filho na fé. A gente sabe que as últimas palavras de um homem, de um ser humano, são muito importantes. E Paulo aqui, ele não desperdiça as suas últimas palavras, mas ele diz para Timóteo: guarda a fé e permanece firme na palavra do Senhor. Ele alerta Timóteo sobre tempos sombrios no meio da igreja, tempo onde muitos se apostatarão da fé, dando ouvido assim à fábula, um tempo de apostasia e rejeição da verdade. Como eu falei, os versículos chaves aqui de 2 Timóteo capítulo 4 é o versículo 3 e o versículo de número 4, onde nos diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina da palavra do Senhor. Uma breve exposição do capítulo 4 de 2 Timóteo. No versículo 1, versículo 2, nós podemos ver que Paulo lhe diz: conjuro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Diante do versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo, ele ordena a Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Insista, que seja oportuno, que não seja, pregue a palavra do Senhor. Paulo diz: corrija, repreenda, exorte com paciência e ensine. A pregação bíblica, o apóstolo Paulo está declarando para Timóteo, não é uma opção, mas é um mandamento do Senhor. E no versículo 3 e no versículo 4, nós vemos o problema aqui anunciado, que eu vos comuniquei, a sã doutrina. Muitos não aceitarão a sã doutrina, não suportarão a sã doutrina, rejeitando a verdade que confronta, tendo comichões nos ouvidos, coceiras nos ouvidos, procurarão pregadores que falem aquilo que eles querem ouvir, que lhe agrada. Amontoarão doutores, muitos mestres, mas pouco evangelho, pouco confronto, pouco a palavra da cruz que transforma, que liberta, que muda o ser humano. Desviarão seus ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, trocarão a cruz por mito, tradições e modismo. É o que a gente vê hoje, infelizmente. É muito modismo, é muita tradição, são muitas fábulas, são muito enfeites, pouca cruz, pouca palavra, pouco o evangelho de Cristo Jesus. É muita palha e pouco o trigo que nos alimenta, que traz vida, que traz transformação, que traz mudança de caráter. No versículo 5, o chamado a Timóteo e também o chamado para as nossas vidas, para nós que somos cristãos. Sede sóbrios, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra o ministério. Bom, o que o apóstolo Paulo ele está querendo falar para Timóteo: Timóteo, seja diferente. Viva a palavra da cruz. Viva o verdadeiro evangelho de Cristo. Qual é a natureza da apostasia? Bom, apostasia não é ignorância, mas é a rejeição consciente
da verdade de Cristo Jesus. Muitos ouviram, conheceram, mas preferiram dar ouvido a fábulas, como Israel preferiu, lá em Êxodo capítulo 32, o bezerro de ouro fundido. Então, as pessoas conhecem, são pessoas que já viram, já presenciaram, talvez até já experimentaram da glória, mas preferiram ir atrás de fábulas, de mitos, de modismo, em vez da sã doutrina do Senhor. O problema dos mestres amontoados, que já está presente no nosso meio, nos últimos dias, não faltam pregadores. Tem muitos pregadores. A gente vê a cada dia o número de pregadores crescendo, aumentando, mas falta a palavra. São poucos os que transmitem uma palavra de vida, uma palavra que vem do trono de Deus, extraída da Bíblia, genuína, sem muitos enfeites, sem muitos adornos, mas como Cristo nos transmitiria. Então tem muitos pregadores, mas pouca palavra da parte do Senhor. A igreja não sofre de fome de entretenimento. Há muito entretenimento hoje. Há muitas coisas, muitas luzes, há fumaça, há palco, há vários tipos de cores, de paredes e tal. E não é isso o que importa realmente. Mas o que importa é a palavra. Amós capítulo 8, versículo 11 diz que virá tempo de fome na terra e não de comida, sede não de água, mas fome e sede da palavra de Deus. As pessoas estão famintas, mas os pregadores não estão preocupados em alimentar com a palavra genuína, mas querem adornar sua mensagem para que a sua mensagem seja aceita, seja recebida pelo público. Os pregadores, muitos, entre aspas, não todos, não estão preocupados com as almas, a alma da pessoa, mas em animar, em ser aceito. Isso é muito perigoso. São mestres amontoados que têm o nome de mestre, mas não carrega a presença, palavra de Deus. A teologia do ouvido coçando, comichão dos ouvidos. As pessoas não querem ser santas, querem ser afirmadas em seus pecados, ou seja, querem estar num ambiente religioso, em um ambiente da presença, mas querem continuar com as suas velhas práticas, querem continuar vivendo de acordo com o curso desse mundo, sem passar por uma transformação. Querem mestre que fale aquilo que eles querem ouvir. Deus entende, Deus aceita tudo. Siga seu coração. Isso é permitido. Faz um malabarismo. Pega textos, versículos isolados, para que o seu pecado seja aceito diante da sociedade. Diz que a palavra diz, quando na verdade a palavra de Deus, ela não está dizendo nada. Eles estão distorcendo muitos textos. Isso é muito perigoso. Mas em João capítulo 17, versículo 17, Jesus ele disse: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente vê que a palavra ela não muda, a palavra ela nos santifica, ela nos transforma, ela nos faz ser diferente. Qual é o perigo atual? Bom, doutrina de prosperidades sem cruz, sem fundamentos na palavra. Porque a riqueza no reino de Deus nunca é acumular, é sempre repartir. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O perigo também é o evangelho motivacional sem arrependimento. Muitas pessoas estão emocionadas e não estão transformadas. Experimenta ali algo que eles dizem é um avivamento, quando na verdade é apenas emocionalismo, sem arrependimento, sem cruz. O avivamento genuíno, ele muda a minha vida, muda o meu caráter, muda a minha conduta, muda também as minhas práticas. Ele começa de dentro e evidencia fora na minha vida. Pregadores que viraram artistas, altares que viraram apenas palcos. Pregadores que não estão preocupados com a sua alma, com você, com o rebanho de Deus, mas estão preocupados com os gordos cachês.
estão preocupados em encherem os seus bolsos e não em encherem as pessoas da presença e da palavra de Deus. Isso não é evangelho, irmãos. É fábula para agradar multidões. Multidões que estão desesperadas. Multidões que não conhecem a palavra. Multidões que querem continuar, muitas das vezes, no seu pecado, nas suas mentiras. O verdadeiro evangelho não massageia ego, de maneira nenhuma. Mata o velho homem e gera vida nova em Cristo Jesus. Precisamos então, irmãos, escolher. Vamos seguir a multidão que procura fábulas ou vamos permanecer firmes na sã doutrina, mesmo que nos confronte, que doa, que gere em nós incômodo, lágrimas, mas lágrimas de arrependimento, lágrimas de mudança. Quem ama verdadeiramente a palavra de Deus não foge da verdade, mesmo que essa verdade nos confronte, mesmo que essa verdade nos fira para nos trazer cura, transformação. Precisamos pedir a Deus fome da palavra pura e não do entretenimento que emociona a pessoa, mas quando o emocionalismo acaba, a emoção acaba a presença, acaba o ânimo da pessoa. Mas quando nós estamos centrados na palavra, não vivemos por emoção, vivemos por aquilo que recebemos, Cristo Jesus em nossas vidas através da sua santa palavra. Paulo termina dizendo em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que esse seja também o nosso testemunho de vida, guardar a nossa fé. Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus ele disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Então guarde a sua fé, viva uma fé não fingida. Então, que possamos ter esse testemunho de Paulo, de combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Não sejamos dos que se desviam para fábulas, mas dos que amam a verdade até o final. Melhor ser ferido pela verdade do que acariciado por uma mentira. A sã doutrina salva, a fábula nos mata. Mas hoje as pessoas pensam que a fábula da vida e que a sã doutrina mata. Não, a sã doutrina nos salva, as fábulas ela mata. Então dê ouvido à palavra de Deus. O evangelho genuíno gera transformação, nos confronta, mas muda a nossa vida e nos leva e nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos doutores, enganadores, pregadores que muitas vezes não está preocupado com a alma dos seus ouvintes, mas está preocupado em ser aceito, está preocupado com os cachês e não entendeu ainda o que é um evangelista, o que é um pregador do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Fique com essa reflexão. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.